Reverendo Luiz Otávio. Reverendo Luiz Otávio, meu amigo da Igreja de Brasília, de seminário, passamos ali um bom tempo estudando a Palavra de Deus, estudando ali com os professores. E a esposa dele está aqui, a Janete. Ele tem 2 filhos, João e Tiago. Faltou o Pedro aí. Pedro e Tiago, irmãos, para completar. É um homem de Deus, missionário, teve um trabalho no Panamá, ele e a sua família se deslocaram então para a cidade do Panamá, e lá iniciaram o trabalho e agora estão na Itália. Ao final, depois da pregação, ele vai apresentar um vídeo, apresentar o seu trabalho para nós. Aí a gente pode conhecer um pouco mais, temos o contato dele, quem também quiser ajudar, contribuir em oração, com dinheiro também, com finanças, pode fazer. Ele é membro também do nosso presbitério, então estamos em casa. Tá? Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com a igreja. Estou muito feliz de estar aqui. Nós realmente vendo o caso do Cadu, é um bom amigo, um companheiro. Nos conhecemos em seminário, nós somos do Rio de Janeiro. E pelo trabalho fui transferido para Brasília, já tinha começado o seminário no Rio e vim aqui, cheguei em Brasília em 2008. E os primeiros anos em Brasília, por causa do trabalho, era um tempo de muitas viagens, então não fixava muito aqui em Brasília depois que fixei mais. Eu digo isso porque ali a turma do seminário, foi ali que a gente começou a formar bons relacionamentos, boas amizades, e Cadu era um desses mais próximos. É um grande companheiro, um bom amigo, pessoa que a gente pode conversar, muitas experiências juntas. Fiquei ali na igreja de Brasília, enquanto estava em Brasília. Nós moramos em Brasília de 2008 a 2014. Depois fomos para São Paulo preparar o caminho missionário. E interessante que quando entrei no seminário naquele tempo, o Cadu já falava de missões. É interessante, ele tinha algo no coração dele de missões, depois também com a Érica. Eu acho que ele conheceu pessoas da PMT até antes mesmo de mim. Mônica, Agripino, interessante isso. Eu estou no campo, mas louvo a Deus pela sua vida, Cadu, para essa igreja aqui, onde tem pessoas queridas também. E também quero agradecer o convite, mas há bastante tempo. Eu tenho passado pouco tempo em Brasília, por causa das viagens, do campo missionário, mas o reverendo Carlos Eduardo estava sempre falando, Luiz, vamos lá, aparece lá na igreja, vamos pegar lá. Então, eu estou aqui atendendo um convite que já tem bastante tempo, por isso muito feliz de estar aqui. Irmãos, sem mais delongas, nós vamos abrir a palavra do Senhor, tem uma mensagem, depois a gente gostaria de passar vídeos sobre o ministério, para que vocês, os irmãos, conheçam também. Gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. A igreja deve estar numa sequência de Atos dos Apóstolos, né? Não sei se esse texto, acho que ainda não foi pregado. Atos, capítulo 8. Nós vamos ler, meus irmãos, esse texto é muito interessante e fala muito de missões. É um contexto absolutamente missionário. Nós vamos ler. Eu peço aos irmãos a compreensão. O texto da base da reflexão vai ser a partir do versículo 26 de Atos 8. Mas eu peço, os irmãos, vamos ser um pouquinho mais desde o começo do capítulo. A reflexão vai ser a partir do 26, mas nós vamos ler também Atos 8, de 1 a 8. Depois vamos ler de 14 a 17 e pulamos para 26. Diz assim a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 1. De Saulo consentindo a sua morte, continuando, e depois abre um outro tema. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz
e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Vamos saltar até o 14, irmãos, versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam a estes o Espírito Santo. 26 agora, irmãos. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matador, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Até aqui, irmãos, lemos uma porção grande do texto do Senhor, mas é muito pertinente para a gente perceber, para percebermos todo o contexto da passagem. Irmãos, esse texto é absolutamente missionário. Quando nós pensamos em missões, talvez nos venha à cabeça o que efetivamente faz um missionário. Qual a atividade do missionário? O que levou ele, o que motivou o missionário a fazer o que ele faz? Como é que é o dia a dia dele, o cotidiano, como foi o chamado? Por que ele faz missões? Então eu creio que esse texto nos ensina a como fazer missões biblicamente. Esse texto é muito importante e relevante porque nós vemos pela primeira vez no Novo Testamento um texto que fala sobre missões transculturais. O que é fazer missões, pastor? Vamos olhar a Bíblia. A Bíblia mostra o que é missões. Por quê? Porque nós vemos aqui um judeu, Filipe, que ele sai de onde ele está, Deus leva ele, comissiona ele, fala com ele, incomoda ele, para ele ir falar do Evangelho para quem? Para um etíope, um alto oficial de um outro reino, do reino da Etiópia, outra cultura, possivelmente outra língua, talvez eles se estendessem ali, mas uma pessoa de um outro contexto, de uma outra nação, de um outro reino. Então nós vemos aqui, no Novo Testamento, um comissionamento, uma pessoa chamada por Deus para falar o Evangelho numa cultura diferente. Então nós vamos ver quais são as características, quais são as marcas da missão de Deus, segundo a palavra de Deus. Qual é a marca do missionário? Qual é a característica da obra missionária? O texto vai nos mostrar algumas dessas características. E a primeira característica, a primeira marca da obra missionária, do missionário, e esse texto também é obediência. Esse texto vai nos mostrar o que faz um missionário, por que ele decidiu ir para missões,
Qual a motivação dele? E em terceiro lugar, qual a motivação dele? E a primeira marca que nós vemos está aí a partir do versículo 26, que é a obediência. Porque no versículo 26 nós percebemos, né? Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lugar tal, vai para a banda sul, vai para um caminho e fica ali. Deus falou com ele diretamente através do seu anjo, falou com ele. E o que Filipe mostra aqui? O que aconteceu com Filipe? Ele simplesmente foi, ele obedeceu. Ok, então essa é a marca do chamado missionário, chamado do missionário de missões. É você obedecer. Mas vamos prestar atenção um pouco como foi essa obediência de Filipe. Em que contexto se deu essa obediência de Filipe? Por isso nós retornamos ao começo do capítulo 8. Repara que presta atenção que começou a haver uma perseguição. O comecinho do capítulo 8 fala da perseguição que a igreja sofreu. E essa perseguição, por causa da morte de Estevão, né, a igreja começou então a ser dispersa, a igreja começou a sair de Jerusalém para ir para outras regiões. E Filipe vai para onde? Filipe vai para Samaria. E chegando lá, olha que interessante, Filipe então, por causa da perseguição, Filipe vai para a cidade de Samaria. E chegando lá ele começa, digamos assim, seu ministério. Começa assim a pregar, começa a falar do amor de Deus ali e expor o evangelho. E percebam o que a Bíblia diz, o que Lucas diz aqui em Atos sobre o ministério de Filipe em Samaria. Ele começou a pregar. E diz que o versículo 6, que nós acabamos de ler, Filipe anunciava a Cristo. E o versículo 6, o que diz? Que as multidões para quem ele pregava atendiam, respondiam à mensagem de forma o quê? Versículo 6, unânimes. Paulo pregava e todos que escutavam unanimemente, a plateia, aqueles destinatários da mensagem, eles atendiam, ouviam o evangelho, ficavam com sede do evangelho. Todos, unânimes, ouviam a palavra de Deus. E mais, ainda versículo 6, o discurso de Filipe era acompanhado de sinais. Não era apenas um discurso vazio, não eram apenas palavras. Ele pregava e olha só, as multidões atendiam as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Então, a mensagem de Filipe, a pregação dele, as multidões atendiam unânimes. Haviam sinais, milagres que aconteciam. A Bíblia que não descreve que seriam sinais, mas o discurso dele, a mensagem dele era acompanhada de sinais, de comprovação de que ele falava realmente da boca de Deus. Ele falava realmente do que Deus tinha falado com ele, tinha comissionado ele. E mais, continuando, versículo 7, o que mais acontecia ali no ministério de Filipe? E espíritos imundos, versículo 7, de muitos saíam gritando em alta voz. Ou seja, as pessoas ouviam atentamente, unanimemente, haviam sinais que confirmavam aquela palavra de Filipe, e mais, havia libertação espiritual. Fruto ali do trabalho do ministério de Filipe ali em Samaria. E mais, haviam curas físicas, é o que diz o versículo 7. Espíritos imundos, possessos saíam gritando, muitos paralíticos e coxos foram curados. Olha as consequências, olha como Deus operou, parece que a gente vê assim os sinais de um avivamento em Samaria. Olha o que a Bíblia descreve, e mais, versículo 8 diz que houve grande alegria em Samaria, fruto do ministério, fruto da mensagem, fruto desses sinais, fruto desse avivamento. E o que aconteceu em Samaria foi tão fantástico, tão maravilhoso, a igreja sendo perseguida, ele vai para Samaria, tudo isso acontece, que repara no versículo 14, que nós lemos também, que Pedro e João se deslocam para Samaria. Por quê? Pedro e João eram, possivelmente naquele momento, do começo da igreja, naquele momento em Atos dos Apóstolos, eram os principais líderes da igreja. Pedro e João, o que estava acontecendo em Samaria era fantástico, nós temos que ver, será que isso realmente vem de Deus? Será que é alguma coisa estranha que está acontecendo ali? As maiores lideranças da igreja foram para Samaria para perceber o que estava acontecendo. Algo maravilhoso, espetacular, um grande avivamento em Samaria. Mas aí nós entramos no versículo 26. O que acontece no versículo 26? O anjo do Senhor fala a Filipe, Filipe, sai de onde você está e vai para um caminho, vai para uma estrada. Foi isso que o anjo falou para Filipe. Vai para uma estrada, vai para um lugar que está deserto. Diz aí versículo 26. Nesse contexto todo, do que estava acontecendo em Samaria, o anjo de Deus fala com Filipe e Filipe simplesmente o que ele faz? Ele obedece.
ele vai. Esse é o contexto da obediência de Filipe. Irmãos, se fosse eu no lugar de Filipe, eu ia questionar, ele ia reclamar. Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo em Samaria? Senhor, quantas pessoas estão se convertendo? Sinais, libertação espiritual. Olha o que está acontecendo em Samaria. Agora eu vou ter que sair. Filipe não questiona, ele não resmunga, ele não fica reclamando com Deus. Ele simplesmente vai. E no fundo, talvez na cabeça de Filipe, acho que está possivelmente na minha cabeça, talvez não, todos nós, a gente talvez pensássemos, mas Senhor, não faz sentido esse mandato, esse comissionamento, essa ordem sua, não faz sentido, porque na cabeça de Filipe talvez ele pensasse, faz sentido começar um avivamento em Samaria. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, a gente vê que houve divisão dos dois reinos, reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel caiu antes, foi tomado pelos assírios antes. E em Samaria, por conta disso, em Samaria, o rei assírio enviou muitas pessoas de outras culturas, então não havia culto puro em Samaria. Por isso, os samaritanos são considerados no Novo Testamento como impuros. Então, o próprio Pedro diz que não é lícito, eu não posso entrar na casa de um gentio, um samaritano. Jesus é questionado porque estava falando com essa mulher samaritana. Os discípulos questionam Jesus porque ele falava com a samaritana. Então nós podemos pensar, justamente entre os mais marginalizados, entre os mais sofridos, é ali que poderia começar um grande avivamento. Filipe podia pensar isso. Ora, em Samaria sim que vai começar o reino de Israel, o reino de Deus. Mas Filipe não faz isso. Filipe obedece. Irmãos, pensando em cada um de nós, no nosso coração, uma aplicação para nós. Muitas vezes, talvez vocês possam dizer, pastor, mas para Filipe foi fácil, porque o anjo apareceu e falou. Então, todos nós queremos um anjo falando. Talvez para os presbíteros, talvez para os pastores, pastor é fácil, para missionário é fácil. Deus fala, ele vai. Mas, será que Deus já não tem falado? Nós às vezes queremos que Deus se apareça através de um anjo, algo tão maravilhoso que realmente começou. Eu tenho dúvida do que eu vou fazer, minha carreira, Deus trabalha, se eu aceito esse, se eu aceito outro. Então a gente clama e ora e quer uma resposta de Deus. Mas aí pode parecer ao nosso coração que Deus não fala. Deus não está falando. Por que para o Filipe ele falou e para mim não fala? Por que para o reverendo Cadu falou e para mim não, de uma forma clara? Será que Deus já não está falando? Filipe estava no meio de um contexto maravilhoso, ele poderia até dizer, não, mas eu não vou, aqui está tudo tão bom, muitas pessoas, milagres estão acontecendo, eu vou ficar aqui, porque aqui está bom. Mas ele não questionou, ele foi, ele tinha essa segurança. Irmãos, tem uma missionária, passou mais de 40 anos na Amazônia, uma missionária americana, chamada Sophie Miller, muito conhecida, a experiência dela, a vida dela, o ministério dela. Uma vez a velhinha foi entrevistada por um jornalista cristão e perguntou para ela, Sophie Miller, como foi o seu chamado? Conta um pouquinho para a gente como é que aconteceu esse chamado na sua vida, para você fazer um ministério tão bonito no meio da selva amazônica, uma americana. Ela respondeu, chamado? Eu não tive chamado, não vi nenhum chamado. Eu li a Bíblia, eu vi uma ordem e eu obedeci. Muitas vezes, nós podemos dizer que Deus não está falando para nós, mas será que efetivamente nós temos buscado a Deus? Buscado a palavra dEle? Buscado realmente em oração? Ou talvez o contexto em que vivamos nos atraem, nos seduzem e talvez nos impeçam de perceber a vontade de Deus, porque nós estamos, e até achamos que estamos cumprindo a vontade de Deus, mas aqui está tão bom. Senhor, em Samaria está tudo tão bom. Aqui onde eu estou está tudo tão bom, mas de alguma forma falta paz e falta confirmação no seu coração. Pode ser que Deus já falou, mas nós não estamos ouvindo, não estamos buscando verdadeiramente a palavra do Senhor. Primeira marca, chamado missionário obediência. A segunda marca está no versículo 29. A segunda marca do ministério missionário está, a partir do versículo 29, tem a ver com relacionamento. Olha que interessante. Primeiro, o anjo falou a Filipe para ele ir para o deserto, para o caminho ele foi. E chegando lá, ele estava lá no deserto, obedecendo à vontade de Deus, de repente passa uma comitiva, passa uma carruagem. E Filipe estava ali. E aí diz o versículo 29, que o Espírito
diz a Filipe, olha que bonito como um Senhor comunica a sua palavra, né? Primeiro era o anjo falando, agora é o Espírito falando. E o que o Espírito fala a Filipe ali no meio do deserto, no meio de uma estrada? Está vendo aquele carro ali? Aproxima e acompanha aquele carro. Aproxima e acompanha. Aproxima e acompanha. Foi essa a ordem do Espírito. Foi isso que o Espírito falou a ele. O que isso pode nos ensinar? Então, a partir dessa ordem, desse pedido, dessa fala do Espírito, o Filipe acompanha aquele carro, ele começa a correr, ele se esforça, versículo 30, então ele fica próximo ao carro. E dentro daquele carro, o eunuco estava lendo o profeta Isaías, lendo as Escrituras. Ele lia em voz alta. Segundo os comentaristas, isso não é estranho, ele está lendo em voz alta. Era uma forma de você aprender, guardar o que você está lendo, você falar em voz alta. E Filipe estava tão perto que ele escutou o que o eunuco estava falando. E foi muito interessante, porque, irmãos, no chamado missionário, muitas pessoas, talvez no dia a dia, dizem assim para a gente, é comum a gente escutar, então pode ser que está no seu coração também, pastor, eu tenho muita dificuldade de falar do Evangelho. Seja para amigos, para familiares, né? É difícil para mim falar, eu sou muito envergonhado. E por outro lado, às vezes nós pensamos o seguinte, poxa, se aquele meu chefe, se aquele meu filho que está afastado, se aquela pessoa que eu tenho orado tanto, se ele fosse na igreja, se escutasse a igreja do Cadu, se estivesse ali no Paranoá, com essa igreja tão amada, tão querida, ele ia se converter. Então nós sempre ficamos, se ele escutasse talvez uma mensagem do Reverendo Hernandes, se escutasse um pouquinho de Augusto Nicodemos, eu não sei o que, então nós sempre ficamos pensando assim. E aí a dificuldade de evangelho, pastor, não é fácil falar em um contexto de família, mas eu queria que nós atentássemos às Escrituras, a essa fala do Espírito a Filipe, aproxima e acompanha. Então, no ato dele aproximar e acompanhar, ele escutou o que o eunuco estava lendo, e olha que interessante, ele se aproxima, o que Filipe faz? Filipe faz uma pergunta para ele. Filipe pergunta assim, você está entendendo o que você está lendo? Você consegue entender o que você está lendo? E o que essa pergunta mostra para a gente? Era uma pergunta pertinente ao momento exato em que o eunuco estava passando. O eunuco estava lendo um texto e possivelmente ele estava entendendo. Então a fala de Filipe foi para ajudá-lo, foi de alguma forma demonstrar uma ajuda. Escuta, eu posso te ajudar? Você está compreendendo? Foi um interesse na vida do eunuco no momento que ele estava passando. Muitas vezes nós olhamos para pessoas queridas que não são convertidas e nós temos uma palavra talvez dura, uma palavra de julgamento. Aquela pessoa, pastor, você não conhece isso lá em casa. Aquela pessoa mente, a pessoa grosseira, é a pessoa que tem problemas, talvez com bebida, mas muitas vezes nós não queremos nos envolver. Nós julgamos, condenamos, dizemos que tem que ir para a igreja, mas até que ponto nós temos, como disse o Espírito a Filipe, nós temos nos aproximado, nós temos acompanhado, nós temos demonstrado interesse na dificuldade daquela pessoa. Foi isso que o Espírito mostrou a Filipe para fazer com o eunuco. E olha a consequência que lindo dessa atitude de Filipe. Aproximou, acompanhou, fez a pergunta, você está entendendo? Eu quero te ajudar. E olha o que disse o versículo 31. Como é que o eunuco respondendo a Filipe, como é que eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? O que ele faz? Convida. O eunuco convida Filipe a explicar. Irmãos, imagina. Olha que lindo. É como se o eunuco tivesse pedido, vem me evangelizar. Vem falar do evangelho para mim. Sabe que isso não pode acontecer na sua vida com aquela pessoa que você tem orado tanto? Imagina um dia que essa pessoa, eu quero escutar do evangelho. Eu quero realmente conhecer mais de Jesus. Foi isso que o eunuco fez com Filipe, convidou. Por quê? Porque ele procurou se relacionar. Às vezes nós pensamos que evangelizar talvez seja alguns pontos doutrinários. Não, vou falar pontos doutrinários para a pessoa vai se converter assim. E parece que é automático. Não, já falei, eu falei os pontos doutrinários certos, os versículos certos e pronto. Mas nesse contexto transcultural, aqui para Filipe, o Espírito vai além, aproxima e acompanha, relacionamento, como nós temos na igreja, relacionamento com Deus, relacionamento através do Espírito Santo. Deus nos quer próximo a Ele para nos relacionarmos. E é isso essa é uma segunda característica do chamado missionário, relacionamento.
mais do que propriamente, talvez, ter grandes discursos? Será que nós realmente temos buscado nos relacionar com pessoas, ou julgamos, nos achamos superiores ou não? Como tem sido essa nossa experiência de evangelização? Pastor, não sei evangelizar, mas você sabe se aproximar, você sabe se envolver com a pessoa. É difícil? Às vezes é, mas foi o que o Espírito falou a Filipe. E acho que ele fala a cada um de nós também. Terceira marca, irmãos, no chamado missionário, está a partir mesmo do versículo 32. Interessante. Marca obediência, relacionamento e o centro da missão. Quem é o centro da missão? Jesus. Falar de Jesus, é isso que o missionário faz, é isso que todos nós devemos fazer, testemunhar de Jesus. Mas o que chama a atenção? Vamos voltar ao texto. O eunuco estava lendo um texto do profeta Isaías. Esse texto está em Isaías 53, 7 e 8, com pequenas alterações. Então foi isso que nós lemos aqui. Então o que fala esses dois versículos? Fala de alguma pessoa que foi levado como ovelha matadouro, versículo 32, e como cordeiro mudo perante o tosqueador, não abriu a boca. Na sua humilhação foi negada a justiça, foi injustiçado, e da terra a sua vida é tirada, ele morreu. E então, o eunuco pergunta a Filipe, está se referindo a quem? De quem está falando? E se a gente olha esses dois versículos tirados lá de Isaías, né, a gente vê Jesus aqui, mas para o eunuco talvez não fosse tão fácil. Mas ele vê, o que a gente vê de Jesus aqui? Ovelha levada ao matadouro, uma pessoa que não reclamou, ele não reclamou da condenação dele, não questionou as autoridades, não questionou o povo, ele foi mudo, não abriu a boca. E mais, ele foi injustiçado, negaram justiça a Jesus, ele foi condenado com base numa mentira. E mais, ele foi morto. Então é isso que fala de Jesus. Irmãos, a partir desse texto aqui é interessante que nós não vemos nesses dois versículos nenhuma afirmação teológica. Nós vemos Jesus, nós vemos uma pessoa que foi injustiçada, que não reclamou da sua condenação e que foi morta. Então isso nos faz pensar também, essa imagem de Jesus que nós vemos aqui nesse pequeno trecho de Isaías. E eu acho que esse texto nos leva a refletir também, qual é a imagem de Jesus que cada um de nós tem? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Uma pessoa, um grande líder que foi injustiçado, que morreu, que não reclamou, alguém que tem ensinamentos maravilhosos, uma pessoa pura, uma pessoa que conversava, buscava os feridos. Quem é Jesus para você? Isso é relevante porque se nós formos para o texto exatamente de Isaías, eu não preciso abrir, irmãos, esses dois versículos são o 7 e o 8. Se nós voltarmos lá em Isaías 53, os dois versículos antecedentes a esses e os versículos posteriores a esse, o que vão dizer? Isaías 53, 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Depois, saltando, versículo 9, designaram sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Quem é Jesus? É um líder, algumas pessoas alguém para a gente ouvir, para a gente buscar, ou ele efetivamente é aquele que veio ao mundo, Filho de Deus, que Deus enviou para sofrer o castigo que cada um de nós merecemos? Você tem essa consciência, nós temos essa consciência verdadeiramente, que Jesus foi morto por causa dos nossos, do meu pecado, e que por causa do sacrifício dele, o sangue dele derramado nos dá vida e acesso ao Pai. Será que é esse o Jesus que nós realmente cremos e confessamos ou não? Por que nós estamos aqui? Por que você vem a essa igreja? Será que é porque esse templo novo está tão bonito? Eu conheci o Paranoá, o outro local, né? Seja porque tem um pastor fantástico, um homem de Deus,
porque tem um conselho fantástico, porque o louvor é muito abençoado, por que você vem à igreja? Talvez por uma boa liderança, por bons ensinamentos, ou você vem à igreja porque você faz parte do corpo de Cristo, e você faz parte do corpo de Cristo porque Jesus deu a vida por você, porque nós pecamos, e Ele veio para reconstruir, para nos dar um novo nascimento e um acesso ao Pai. Quais são as marcas do chamado missionário? Obediência, relacionamento e vida com Jesus, falar de Jesus. Essa que é a marca da vida missionária. Quem é Jesus para você? Irmãos, interessante que nós vemos aqui, a gente está falando sobre o chamado transcultural de Filipe com Eunuco, etíope, estamos falando de missões, mas será que essas 3 marcas são efetivamente apenas para missionários? Apenas para pastores? É só missionário e pastor que tem que obedecer? É só missionário e pastor que tem que se relacionar com outras pessoas? É só missionário e pastor que tem que falar de Jesus, viver para Jesus, ter uma vida nova com Jesus? Eu creio que não. Acho que é para todos nós. Num certo sentido, todos nós somos missionários. Irmãos, como é que termina essa história? Versículo 39 e 40. Como é que fecha? Como é que Lucas fecha isso? Então, diante disso, o eunuco é batizado. Eles vão num local onde tinha águas. Ele é batizado. E aí depois, repara o versículo 39. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não havendo mais eunuco. E o eunuco, como é que terminou para Filipe essa história? O Espírito de Deus arrebatou. O Espírito de Deus, Filipe vai aparecer mais na frente com as filhas dele, lá ainda no livro de Atos, né? Então, o Espírito conduz, o Espírito leva Filipe para outro local. Como é que termina a história para o eunuco? Finalzinho do versículo 39. Não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Como é que tem sido a sua vida? Conduzida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está te levando daqui para o seu trabalho, para a sua casa. O Espírito Santo, você tem consciência de que o Espírito Santo é que está direcionando a sua vida. A sua vida é cheia de júbilo. Temos vida cheia de júbilo. Então nós precisamos, se não, está na hora de nós voltarmos a essa missão, compreender essa missão, obedecer. Deus fala, irmãos, Deus fala. Ah, pastor, mas que o pessoal virou pentecostal. A palavra de Deus é clara. Está difícil? Conversa, ora, conversa com a liderança da igreja. Vamos estudar mais a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está aqui, Deus fala. Ore, busque a Deus no coração, se relacione e creia em Jesus. Tenha uma vida nova em Jesus. Assim termina essa história, irmãos. E assim como nós falamos um pouco sobre o contexto missionário e vida missionária, nós gostaríamos também de aproveitar esse tempo para mostrar um pouquinho do ministério missionário. Nós passamos 6 anos no Panamá, foi nosso primeiro campo missionário. Então nós temos 3 vídeos, são bem curtos, não vou cansar muito a igreja, para mostrar um pouquinho de como foi essa jornada nossa no Panamá e agora como está sendo na Espanha. Acho que vão passar para a gente. São vídeos curtos, irmãos, nós realmente pensamos bastante. O primeiro vídeo vai mostrar os 6 anos no Panamá, um pouquinho da história do nosso Panamá. Aí depois a nossa transição de Panamá, seria Espanha, mas Deus fechou as portas. Depois foi na Itália, nós estamos há 10 meses. E o terceiro vídeo é um vídeo sobre um encontro de adolescentes que aconteceu no mês passado, dos adolescentes das igrejas da Itália. São vídeos bem curtinhos, nós não queremos estender muito. Creio que é bom para mostrar para os irmãos como a gente viu na Bíblia como é o trabalho missionário e viu também um pouco na prática como foi a nossa experiência, tanto no Panamá quanto ali na Itália. Já vou adiantando, né? No Panamá, nós chegamos lá em 2017 e ficamos até 2023. Lá no Panamá não existia igreja presbiteriana, não tinha igreja reformada no país. Então nós chegamos lá, ficamos 6 anos. Pela graça de Deus, com as atividades, aprove a Deus começar a igreja no Panamá. E aí nós ficamos lá 6 anos, e aí nós voltamos para cá, e outros missionários foram enviados, a igreja foi organizada juridicamente, e depois Deus nos levou, nos mostrou para... Acho que está indo? Tá.
Y cantarán el camino de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es tu camino, porque Jehová atiende a tu humilde, mas mira de lejos al antiguo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es tu camino, porque Jehová atiende a tu humilde, mas mira de lejos al antiguo, y alabarán a Jehová todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, y alabarán a Jehová todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es tu camino, porque Jehová atiende a tu humilde, mas mira de lejos al antiguo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es tu camino, porque Jehová atiende a tu humilde, mas mira de lejos al antiguo. Esse vídeo conta um pouquinho da história de como foi no Panamá. O próximo vídeo vai mostrar a transição entre como é que foi depois do Panamá e nós íamos para... Ó, esse. Eu sou o Thiago. Eu sou o João. Eu sou a Jaquim. E eu sou o Jotávio. Nós somos missionários da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a APM. Servimos ao Senhor durante 6 anos no Panamá e sentimos a direção dele nos conduzindo para novos caminhos. Depois de 4 tentativas de visto religioso negado para a Espanha, nos voltamos para a Itália. A Itália possui cerca de 58 milhões de habitantes, mas apenas 1% de evangélicos. Apesar da tradição católica, a religiosidade italiana se tornou cultural, dominada e secularizada, ainda que 32% dos italianos se declaram cristãos. O nosso projeto missionário, chamado Renascimento, tem o objetivo de plantar uma igreja na cidade de Novara, com cerca de 100 mil moradores, que ficam no norte da Itália. Existem 3 grandes desafios para os missionários. O primeiro deles é o risco do país. Na Itália, não será problema para Janete, Jordão e Tiago, e sem audiência marcada para setembro no processo para obter a cidadania italiana. Depois, eu poderia tirar a minha cidadania através do casamento. Os outros desafios são conseguir moradia e local para a igreja. Mas Deus colocou em nosso caminho um senhor italiano que se comprometeu a alugar o apartamento e ele cumpriu a promessa. Mas o apartamento era um grande desafio porque precisava de muitas obras. Pedimos suas orações para conseguirmos uma casa na igreja. Obrigado. Esse é o segundo vídeo. Então, conta um pouquinho dessa saída, como a gente ia para a Espanha, não fomos. Esse terceiro vídeo foi um encontro de adolescentes que aconteceu o mês passado.
Irmãos, muito obrigado pelo convite. Cada um estamos lá nós viemos agora, estamos fazendo esse mês que vem aqui no Brasil, precisamos ver algumas coisas de documentos aqui no Brasil. Documentos lá é complicado, a questão da cidadania da Chanel atrasou um pouco. Nós temos reunião de estudo bíblico na nossa residência mesmo, não temos local próprio. E lá no Panamá foram 3 anos, as reuniões sempre na nossa residência. Depois de 3 anos que aprove, né, Deus nos permitiu alugar um espaço. Então, nosso motivo de oração hoje é para um local, um espaço. Nosso apartamento é bem pequenininho, nós começamos as reuniões com 4 famílias, tem 4 famílias já que fazem parte, nós temos reuniões aos sábados de estudo bíblico lá na nossa residência, lá no apartamento. Deus abençoe muito a igreja. Vou fazer uma oração? Deixa eu só fazer uma oração para terminar, irmãos. Deus amado, Pai querido, que alegria a gente estarmos juntos, Pai, e ouvir a Tua palavra, Pai, e perceber o Teu amor, a Tua graça. Ó Senhor, dá-nos a disposição, Pai, a coragem para obedecer no nome de Jesus. Perdoa-nos, Pai, tantas vezes quanto nós nos negamos a obedecer, quando nós achamos que não temos chamado, quando ficamos esperando, aguardando. Pai, dá-nos paciência, amor, Pai, para nos relacionarmos, Pai, para buscar pessoas difíceis, Pai, para nos envolvermos, Senhor, para que pessoas sejam alcançadas, para que Teu amor, Pai, seja revelado. E, Pai, que possamos mais e mais descobrir e nos render a Jesus, o amor, o carinho, a vida dele, Senhor, o exemplo, tudo que ele é para nós. Pai amado, te louvamos por essa igreja, por cada um aqui, Pai, leva-nos, Pai. Ó Senhor, protegidos pelo Senhor, e que a semana que começa, Pai, nós possamos te glorificar, Pai, mais e mais, aprender no Senhor, buscar no Senhor, Pai, e servir, Pai. Ó Senhor, te damos graças, porque é um Deus tão maravilhoso, um Deus que não é mudo, não é insensível, Senhor, mas que nos abençoa, nos cuida, nos sustenta. Te louvamos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém.